Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre os 7 corpos, hoje a gente vai falar sobre o conceito de mônada. Nós iniciamos esse estudo fazendo uma retrospectiva de conceitos que vêm dos mitos de criação, das tradições, e a teoria do Big Bang, que é bastante conhecida pelo público leigo. A gente viu que há convergências. Porém, a teoria do Big Bang, ela se atém ao estudo da realidade física, apesar de que existem cientistas que, dentro do mundo acadêmico, estão pesquisando a existência de dimensões fora da fisicalidade. No entanto, a teoria do Big Bang, ele fala sobre uma realidade de fisicalidade, do surgimento de matéria, surgimento de átomos, surgimento de estrelas, surgimento de planetas e do universo físico como a gente o conhece. Quando a gente vai falar de mônada, eu já vou falar de uma coisa que dificilmente está em qualquer pesquisa científica da ciência ortodoxa, que é uma realidade não física, não dimensional, espiritual. Nós, reikianos desse grupo, pessoas que são de origem espírita, umbandista, até católico, as religiões ocidentais e orientais, muitas delas dão conta de realidades não físicas, não visíveis, não perceptíveis aos 5 sentidos. Aceitam a existência de outras manifestações extracorpóreas, outras possibilidades. E esse campo é um campo altamente movediço, justamente por isso, porque a nossa consciência está predominantemente vivendo a fisicalidade. Os nossos sentidos dão conta do mundo físico e não percebem um monte de outras realidades que estão dentro do mundo físico também. Então, vamos começar a falar desse conceito que é tão escorregadio, que é a mônada. Com toda a humildade, né? Porque a gente está falando de algo que a gente dificilmente tem como comprovar. Então, partindo do início, considerando que um mental complexo e grandioso conduziu a manifestação que criou o universo, e que de si mesmo se manifesta de forma inicialmente trina, depois cétupla, onde as suas primeiras virtudes se manifestam, e a partir daí esse padrão de manifestação foi sendo replicado à imagem e semelhança. Esse universo foi criado em vários níveis. E num dado momento teria esse criador, esse mental, esse Deus, esse divino, essa divindade, a deusa, o nome que a gente quiser dar, esse princípio teria resolvido se projetar na própria criação, não só criar, não só dar continuidade a uma realidade densa a partir de si, espiritual, mas esse mental divino resolve vivenciar a própria criação. E o faz se projetando de si mesmo novamente. Então, ele se projeta e consciencialmente no que se chama de mônada. Essa mônada, ela é a imagem e semelhança do divino, ou seja, altamente complexa, altamente poderosa, altíssima frequência. Ela não pode descer numa realidade extremamente densa e material com toda essa potência. Ela fica numa dimensão. E o que são as dimensões? As dimensões são realidades frequenciais. E as frequências a gente sabe, tem cores, som, e é assim que são traduzidas, né? Então, essa mônada, ela fica assentada numa dimensão muito próxima da origem. E a partir dessa dimensão, ela se projeta a imagem e semelhança do divino, ela se projeta em 12 almas, que podem frequencialmente descer mais. Essas 12 almas se manifestando como fractal de novo, a imagem e semelhança se projetam de si mesmas, guardando um padrão, se projetam em 12 extensões de alma.
ou personalidades. Essa manifestação desde a mônada, ela vai vivenciar a realidade criada, a criação, em toda a sua expressão, em toda a sua grandeza. A nossa experiência é uma experiência no universo. Nós aceitamos isso. Existem outras formas de vida no universo, existem outras realidades no universo e outras dimensões. O que a gente está falando é a manifestação que vem experienciar a vida no planeta Terra, no corpo humano. É disso que a gente está falando. Sabendo que a mônada, na teoria da mônada, ela se manifesta em toda a realidade. Vegetal, mineral, dimensões sonoras, dimensões luminosas, sem corpo. Ela se manifesta em toda a realidade da criação. No caso, a gente está falando da nossa. Então, aí a mônada, o divino se projeta na mônada, que fica numa dimensão. A mônada se projeta em 12 almas ou super-almas, que se projetam, cada uma delas, em 12 extensões de alma. Cada extensão de alma, nesse caso, vai fazer a descida frequencial, passando por várias dimensões, até chegar no plano físico, no planeta Terra, onde nós estamos. A cada dimensão que essa extensão de alma desce, ela passa a necessitar de um envoltório, porque vai ficando mais denso. Os níveis frequenciais vão se tornando físicos. E essa consciência ela não pode atravessar sem se proteger com um envoltório que é constituído de matéria de cada dimensão. Então, à medida que a extensão de alma desce, ela se reveste de matéria de cada dimensão que ela atravessa. Esses são os nossos corpos. Então, a descida da consciência se dá com densificação, perda de informação, perda de complexidade, perda de consciência, até chegar ao plano físico, onde esta consciência, esse núcleo, ele vai ficar ancorado pelo chakra básico, que é o chakra responsável pela nossa sobrevivência na Terra. É o primeiro chakra. Bom, a gente se reveste e aí finalmente a gente ganha esse corpo denso físico. Porém, a gente aceita que a gente tem o emocional, a gente tem o mental e que a gente está trabalhando em conjunto. Essa realidade que a gente vive, o nosso corpo físico e essa matrix em que a gente vem atuar para a experiência do divino, é como se a gente estivesse com uma ferramenta, uma vestimenta que possibilita a gente acessar todas as bandas que ficaram para cima. Essa descida da consciência é como ela estivesse atuando em diversas bandas, né? E esse instrumento, ele tem uma potência de concentrar a experiência, de trazer todas elas para atuarem juntas aqui e ao mesmo tempo a gente poder acessá-las. Isso é difícil? É porque a densidade, a experiência nessa densidade, ela nos captura, ela nos atrai de uma maneira tão forte que a nossa consciência fica profundamente presa nessa realidade dimensional. E a expansão da consciência, ela se dá com grande esforço e intenção. Não é algo que seja o tempo todo possível e fácil. Essa experiência, ela tem a mesma importância que a experiência da mônada no plano AD, onde ela está. Cada dimensão em que a mônada está tem um nome, eu não vou falar aqui agora, senão vai ficar muito longo. Mas a mônada está no plano que é chamado, na tradição, de AD, que é o plano da origem da experiência na manifestação. A nossa experiência na Terra não é menor, não é mundana, ela é divina.
É justamente essa trajetória até aqui é uma grande experiência, um mergulho da consciência na própria criação, na densidade, atravessando várias realidades e se manifestando na expressão mais densa, com a capacidade de reunir todas essas outras bandas para trabalharem juntas. É o caminho que é a experiência. A importância não é a gente voltar iluminado, a importância é a gente ter feito essa experiência, esse percurso de chegar até aqui. E como é difícil viver nesse nível. É um desafio muito grande para a gente voltar. Se você volta iluminado, pode ser um grande vencedor. Mas essa experiência é a grande experiência. Esse percurso é como fazer o caminho de Santiago. A grandeza não está em chegar. A grandeza é o caminho, é cada passo, cada contato, cada dia é a grande experiência. Então, o conceito de mônada é esse, são unidades de consciência manifestas para a evolução da realidade material. São centelhas espirituais individualizadas do divino, fractais de Deus. É a consciência se manifestando nos planos do universo. Eu acho que, para falar do conceito de mônada, acho que está suficiente. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou mostrar alguns esquemas das nossas próprias aulas. E a gente continua posteriormente.